Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Meu nome é Thiago, eu sou consultor de comércio internacional aqui do Sebrae São Paulo. Nós vamos ter agora um bate-papo, na verdade, sobre internacionalização de empresas, tá? Em todos os seus setores, a parte de produtos, na parte de acesso ao mercado, na parte de serviços. Então, eu só vou passar um videozinho institucional rapidinho, gostaria da atenção de vocês. Tá? Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Obrigado pela atenção. Gente, gostaria de convidar aqui a Maria do Correio, por favor. O Silvio do Mercosul, a Câmara do Mercosul. A Rita do CCX e a Ana, que é consultora de comércio internacional aqui, tá? Podem se sentar, gente. Tá? Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre... vou passar, na verdade, a palavra para cada um deles, explicar um pouquinho do seu trabalho, tá? E depois eu vou abrir para perguntas e dúvidas sobre essas oportunidades, sobre esse desafio do comércio internacional. Tá? Só para explicar um pouquinho, esse espaço aqui é um espaço novo na feira, é a primeira vez que nós estamos disponibilizando essa oportunidade para vocês, empresários, sobre essa novidade, que já é antiga, mas é uma grande oportunidade para todos os empreendedores, inclusive o Sebrae, junto com os nossos parceiros, e a Invest São Paulo, Fiesp e outros, estamos incentivando cada vez mais a participação da micro e da pequena empresa no comércio internacional. Tá? Então, Ana, eu gostaria que você apresentasse um pouco sobre o que é o seu trabalho, sobre o que é o desafio da internacionalização, principalmente no setor de serviços. Oi. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo Sebrae, pelo convite de participar aqui hoje. Meu nome é Ana Carolina Merig, eu tenho uma empresa que se chama Inover Consulting, e eu faço desenvolvimento de mercado, especialmente para empresas de tecnologia e novas tecnologias. Então, quando essas empresas precisam, elas já estão com bastante tração, precisando entrar em outros mercados, eu faço esse trabalho para elas, o que envolve uma série de ações e uma série de componentes da estratégia para que isso aconteça da melhor forma. Eu vou falar um pouquinho depois, se alguém for ficar depois, vai ter uma palestra que eu vou entrar bastante nesse tema, e aí fica um pouco mais fácil de vocês entenderem os detalhes. Rita, por favor, para aqueles que não estavam aqui na sua palestra agora. Boa tarde. Rita Campagnoli. Eu hoje estou representando o CCX, que é Fugiu. Conselho das Comerciais Importadoras e Exportadoras do Brasil. Também faço parte da Fiesp, como diretora do DEREX, da Associação Comercial, de Câmaras de Comércio. E eu vim hoje justamente falar sobre a possibilidade das comerciais como ferramenta de alavancagem das exportações de pequenas e médias empresas, ou seja,
como ferramenta de introdução no mercado externo dessas pequenas e médias empresas. Agora, Maria dos Correios, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Cida Moura, trabalho na Gerência Internacional dos Correios com Exporta Fácil. Exporta e importa fácil, né? Porque a gente tanto exporta como importa. Mas exportar é o que importa, né? Porque hoje com a moeda, né, com a cotação da moeda do dólar, então favorece muito as exportações. E os Correios, nós somos representantes legais das empresas. Não é necessário ter o radar, né, ser habilitação na Receita Federal, e nós representamos, desembaraçamos a remessa, fazemos a coleta, pode ser postado em qualquer agência, nós damos todo o suporte técnico quanto à documentação, embarque e o desembaraço lá no exterior, tá? E vocês podem, né, eu não vou fazer uma apresentação, hoje teve uma apresentação dos Correios, né, às 13h30, e hoje eu não vou fazer uma apresentação completa, mas estarei aqui, tá, disponível para esclarecer as dúvidas. Tá? Depois, quem quiser me procurar, eu posso deixar meu cartão, para qualquer coisa, vocês podem estar nos procurando. Nós somos 5 consultores, não cobramos a consultoria, tá? É gratuita, a gente visita a empresa, né? Temos contrato internacional, que não tem cota mínima, não tem anuidade, e nós fazemos a coleta, é só preparar a documentação. E damos o suporte para fazer a documentação. Porque essa semana eu visitei 2 clientes que deixaram de exportar, porque não souberam fazer a invoice. Por favor, hein, gente? Eu dou todo o suporte, tá bom? Exportar é o que importa. Silvio, representando a Câmara de Comércio Brasil-Mercosul. Não é Brasil-Mercosul, é só Mercosul. Eu não falei. E América Latina. América Latina. Boa tarde a todos. Dona Ana, Dona Rita, Dona Cida. Prazer estar aqui com vocês. Agradecendo o SEBRAE a esse convite, tá? E antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, o Tiago colocou a palavra do Paulo Scaff, que é o presidente do SEBRAE, presidente da Fiesp, e outros, né? Pois bem, ele disse uma frase que me marcou muito, sobre a Feira do Empreendedor. É uma frase curtinha, tá? Eu nem sei se eu vou saber transcrever ela do jeitinho certo. Mas é mais ou menos isso. Ele disse que a Feira do Empreendedor, hoje, em São Paulo, é um metro quadrado onde se adquire mais conhecimento e... Eu não vou me lembrar. Eram 2 palavrinhas. A Feira do Empreendedor está sendo... o metro quadrado onde se adquire mais conhecimento em São Paulo, e assim. O que ele quis dizer com isso? Onde a gente passa, ou a gente aprende, ou a gente se relaciona, ou a gente faz tudo. Velhão, parabéns. Muito bem, a Câmara do Mercosul e América Latina, assim como as empresas e entidades aqui presentes, nós estamos aqui para colaborar com vocês. Ou seja, estamos aqui para prestar serviço para vocês no que tange a internacionalização das suas empresas, outros aspectos empresariais, corporativos, etc., etc. E posso dizer, garantir para vocês, vocês têm 3 craques aqui, tá? E um pescador. Vai lá. Muito obrigado. Obrigado. Alguém teria alguma pergunta? Primeira pergunta de vocês. Quem aqui já exportou ou importou alguma vez? Pode levantar a mão, gente. Não tenham vergonha. Legal. 2 pessoas. 3. Legal. E, gente, quem aqui tem a vontade de exportar ou importar? Legal. Maravilha. Então, todos aqui estão no lugar certo. Vamos tentar ver como que a gente pode fazer. Eu gostaria de iniciar agora, Ana, dentro das micro e pequenas empresas, principalmente na parte de serviços, que são as TIs, né, tecnologia de informação, aplicativo, que tem uma boa entrada, principalmente na América Latina, qual é o principal desafio? Qual que é o primeiro passo que a empresa tem para ir para o mercado externo?
primeiro passo, assim, a empresa ela tem que entender quais são os mercados que são mais prioritários para ela. Então, esse é o primeiro passo, é descobrir aonde estão os seus clientes, onde você tem um potencial de, fazendo um investimento dessa entrada nesse mercado, você vai conseguir ter um retorno mais rápido. E quando você faz esse processo, você precisa realmente procurar parceiros locais, pessoas que entendam, que saibam te orientar, tanto em definir essa estratégia, quanto em executar essa entrada nesses mercados. Principalmente se a gente fala de pequenas empresas, de startups e etc., os recursos são muito mais limitados do que numa empresa grande. Então, você tem que ser muito mais criativo e aberto a inovar, a testar coisas rapidamente, medir e ver o que funciona melhor para engajar aqueles novos usuários, né? Seja num B2C ou na forma de aquisição num B2B de outras empresas. Então, assim, eu acho, na minha visão, esse é o primeiro passo que você tem que dar, é o passo mais importante, e depois, entendendo bem a cultura desse lugar, como fazer negócios, tendo a pessoa certa para te ajudar a navegar ali, aí você vai evoluindo e vendo como que é a melhor forma de crescer. Rita, eu gostaria de já encadear aqui dentro dessa pergunta. Nós temos um desafio, principalmente da cultura. Eu queria entender um pouquinho como que uma comercial exportadora ou comercial importadora pode ajudar a micro e pequena empresa nesse desafio. Como que ela facilita essa transação, esse primeiro passo? O que eu tinha comentado anteriormente o business core vamos chamar assim, da comercial exportadora, é o conhecimento. É como deve ser feito, né? Desde a legislação aqui interna, aduaneira, fiscal, tributária, etc., como os canais de distribuição nos mercados pretendidos. Então, a comercial é uma especialista, vamos chamar assim, na venda de determinado segmento da qual ela faz parte no mercado externo, ou nos mercados externos onde ela atua. Então, basicamente, eu gosto de dizer que a comercial exportadora é uma facilitadora, é uma ferramenta da pequena e média indústria na inserção dessas empresas no mercado externo, através do seu conhecimento. Maravilha, obrigado. Cida, eu gostaria também de perguntar, por exemplo, eu tenho um comércio eletrônico, eu tenho um site, eu vendo pelo Alibaba, eu vendo por outras plataformas de comércio eletrônico, um B2B, B2C. Qual que é o limite que eu posso utilizar do Exporta Fácil? Qual que é em valor e volume? O que eu posso exportar pelos Correios? Bem, você pode exportar qualquer produto, né, que não seja proibido pela IATA. Né? Os Correios não transportam material perigoso, corrosivo. Então, tirando dessa proibição geral, qualquer produto, né? Nós mandamos muitos livros, bijuterias, semijoias, diversos produtos. Nosso maior produto é a lente de contato. Nosso maior exportador manda lente de contato. E é muito fácil, tá? Porque basta ser uma pequena ou média empresa, né, ou qualquer porte, e que tenha um CNPJ. Não precisa ser tá lá na razão social que ela é uma empresa exportadora. Tá? Basta ter um CNPJ que ele já pode exportar. Tá? E até $50 mil por remessa. Desde que você fracione, porque os Correios, nós não trabalhamos com caixas mais que 30 quilos. Né? Você já sabe que é o padrão do Correio, tanto nacional como internacional. Aí nós temos 3 modalidades que vocês podem utilizar, que pode ser a expressa, né, que é o EMS, a econômica, que é até 20 quilos, a expressa, a maioria dos países é até 30 quilos, e a leve internacional, que é o nosso maior exportador utiliza, que é lente de contato, que é até 2 quilos. E qual a diferença de cada uma? É o preço e o prazo. Tá? Então, quem tem pressa, utiliza a expressa. Quem é intermediário e não tem um produto muito pesado, utiliza a leve internacional, que é até 2 quilos. E a econômica, que é aquela que é mais barata, mas tem menos valor agregado, ela não tem rastreabilidade, mas é muito utilizada também no comércio exterior. Tá? Ô Silvio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você agora sobre a Câmara de Comércio. Fala uma coisa, como que a Câmara ela pode ajudar uma micro e pequena empresa a encontrar o cliente? Eu já sei, eu estou preparado, eu tenho uma trade que vai fazer para mim, ou eu já estou preparado com tudo. Como que a Câmara de Comércio ela vai ajudar
né, as empresas a conectarem com esse cliente? Vejam bem, a Câmara de Comércio do Mercosul e América Latina é uma câmara multilateral. Nós atuamos e mantemos escritórios nos 5 continentes, tá? Então, poxa, vocês imaginam, pô, é um negócio grande, tal, isso, aquilo, tal. Não é questão do negócio ser grande, porque nós atendemos a micro, a pequena, a média, a grande, a multinacional, o Vaticano, e etc, etc. Como vocês devem agir para iniciar todo esse processo de exportação? Eu diria de uma maneira bem informal. Vocês gravaram o que as 3 falaram? É a maneira... Foi? Aí, ok? Tá. Então, é a maneira mais correta. Ou seja, vocês têm que entrar nos mercados de maneira profissional. Não é dizer assim, olha, meu primo está morando na cidade, lá no Canadá, lá em Ontário, vai. Ah, eu vou exportar para Ontário. Não, não é, gente, não é por aí. Tem que, hoje em dia, a globalização é fácil, mas ser profissional dentro de uma globalização, aí depende de cada um. Então, ser profissional, iniciar o passo a passo correto. E realmente uma primeira etapa chama-se pesquisa. E a Câmara vai mais além, ela faz a pesquisa e faz a prospecção. Produto por produto. Um a um, país por país. Como a Ana falou, temos que respeitar. Nós temos que ter habilidade cultural para entender a cultura de quem nós estamos exportando, tá? Eu não quero me estender muito, não, porque senão são 3 contra 1, não vai dar certo, ou não é? Ok. Alguém gostaria de fazer uma pergunta específica? Só um minutinho que eu levo o microfone aí. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu tenho uma pequena empresa de e-commerce aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Gostaria de aproveitar a pergunta do nosso amigo. Eu gostaria de saber o seguinte, se há algum custo para que a Câmara de Comércio faça essa pesquisa de mercado para mim, que sou pequeno, e aonde eu posso conseguir obter essa informação de custo, etc. Como é que chama, hein? A sua empresa? DL Suprimentos do Brasil. Você? Meu nome é Lucas. Lucas. Veja bem, uma Câmara de Comércio é uma organização não governamental, tá? Nós atuamos, especialmente a Mercosul e a América Latina, agora já estamos com 18 mil associados, empresas associadas à Câmara, Brasil e no mundo todo, tá? Se nós fôssemos fazer sem cobrar, não existiria a Câmara, tá? Então, você precisa se associar à Câmara, dentro das modalidades que nós temos, tá? Em primeiro lugar, você não vai se associar só porque, olha, é legal ser associado da Câmara. Não. Nós é que vamos dizer para você, você pode se associar à Câmara porque vai ser importante para você. Dentro desse contexto, você se associou, nós vamos começar a buscar todos os parceiros que o seu produto e a sua empresa necessitam. Tá? Então, existem parceiros que tornam a coisa financeiramente viável e existem parceiros que tornam a coisa inviável, que não dá para fazer com eles. Mas a parceria correta, essa você vai ter garantida através da Câmara, tá? Depois daqui, nós vamos estar aqui fora, se vocês quiserem bater um papo, mas assim a gente conversa ali, tá? Ok. Rita, eu gostaria de também já colocar nesse mesmo ponto. É uma pergunta que 80% das pessoas
que procuram o Sebrae para saber um pouquinho sobre como exportar, e aí a gente fala sobre a comercial exportadora ou a trading company, quanto em média, numa transação onde vocês vão fazer toda a operação e também buscar o cliente, quanto em média é cobrado de comissionamento ou de taxa de serviço? Bom, como eu comentei antes, nós temos 3 possibilidades, né? 2, na verdade. Uma é quando a própria indústria faz a exportação direta, ela própria, com os recursos dela própria, sejam humanos, enfim, financeiros, etc. A segunda é quando ela contrata uma comercial como um agente, e aí sim ela é comissionada pelas vendas que ela realizar no mercado externo. Isso é muito variável, varia bastante de empresa para empresa, de volume de negócio, de produto, de grau de dificuldade, enfim. Não existe uma tabela padrão. Eu posso dizer para vocês que é de 0,1% até 10%, vai depender do volume. Claro, quanto menor o volume, maior o percentual, porque senão ele não é representativo. E a terceira forma de exportação é quando a comercial, que efetivamente é o trabalho dela, ela adquire a mercadoria do fabricante local, ela adquire a mercadoria com incentivos fiscais, ou seja, os produtos não são tributados, eles são isentos ou não incidentes, ela compra da fábrica e ela revende para o mercado externo. Então, ela compra em reais, o que seria o equivalente a uma venda em dólar, né? E ela revende. Neste caso, não existe comissionamento. É ela que vai arcar com a operação e com todo o risco decorrente dessa operação. Cambial, financeiro, prazo de entrega, enfim, a responsabilidade é totalmente dela. Alguém tem alguma pergunta específica? Só um minutinho. Boa tarde. A gente da ASPES e nós prestamos serviços linguísticos de português, inglês, espanhol, e a gente trabalha com algumas empresas que querem internacionalizar a marca. E o que a gente queria saber é para quais mercados vocês estão vendo umas perspectivas, porque, obviamente, o mercado americano, o mercado canadense, principalmente em inglês, e as novas tendências que vocês estão vendo atuais. Bom, o mercado vai depender do produto, ou seja, a primeira pergunta que nós respondemos é qual é o produto e, pela pesquisa, qual é a demanda internacional para aquele produto. Então, via de regra, o que se pretende, o que a gente tem visto pela experiência é produtos folclóricos, vamos chamar assim, ou típicos de país, eles são considerados mercados exóticos, ou seja, mercados mais desenvolvidos, em que tem a curiosidade, a demanda por produtos novos. Produtos de tecnologia do Brasil, tirando algumas exceções, eles são dirigidos a mercados sul-americanos, africanos e assim por diante. Então, isso vai depender, evidentemente, da demanda do país e do nível de desenvolvimento daquele produto brasileiro que vai em encontro ao mercado pretendido, né? Tá? É meio complicado de responder isso. Ana, até já complementando um pouquinho do teu conhecimento, como um prestador de serviço, preparar uma empresa de tecnologia ou uma prestação de serviço como essa, como que é vender, como é promover essa marca ou esse serviço fora, ou na América Latina, ou na Europa, ou nos Estados Unidos? Certo. Primeiro, eu acho que assim, até para tentar complementar, acho que a dúvida dele, eu queria entender qual o tipo de serviço que vocês prestam. Por exemplo, a tradução, as páginas que têm versão em português e inglês, a gente faz a tradução completa, né? E, por exemplo, os produtores de conteúdo mesmo, que tem mídias sociais ou blog, alguma coisa assim, a gente faz o preparo do texto, realmente, né? Tanto em português quanto em inglês e espanhol. Tá, então vocês fazem a tradução e vocês geram conteúdo, vocês não fazem a gestão das mídias sociais para essas empresas de fora? Por enquanto, não, mas a gente tem...
é um dos setores em que a gente pretende no médio prazo também. Tá. Não, isso na realidade, esse é um exemplo claro de uma empresa que, tendo uma tendência de internacionalização de outras empresas e para outros mercados, você está suprindo, né, essa cadeia. Então, isso é uma tendência importante e você consegue trabalhar com as empresas que estão entrando aqui, que estão entrando na região. Você falou que é inglês, espanhol. Isso. Então, essa é a forma. Isso é uma das ferramentas que essas empresas precisam, que outras empresas aqui que estejam indo procurando esses mercados podem utilizar o serviço dele, ou outras empresas vindo para cá. Você criar... o primeiro passo que a empresa tem que ter quando ela nasce, quando ela começa a criar a musculatura, essa startup, é definir qual que é... A gente chama isso de qual que é a mensagem dela, né? Definir como que ela vai comunicar o produto dela, como ela funciona de uma maneira clara, o mais universal possível. E aí, quando ela entra em cada um desses mercados, ela tem que fazer determinadas adaptações, né? Porque você tem diferenças culturais que precisam ser consideradas. Normalmente, se você faz uma coisa muito bem pensada, você tem que fazer poucos ajustes, mas às vezes você precisa, porque às vezes determinados mercados dão mais valor para determinado tipo de informação. Então, por exemplo, em alguns lugares é muito importante quando você vai falar na imprensa de quais são os investidores, quais prêmios aquela empresa ganhou e etc. Mas se, por exemplo, é um prêmio que a empresa ganhou no Brasil ou ganhou na Rússia, se eu falar na Rússia de um prêmio que a empresa ganhou no Brasil, já não tem tanta força, então você não consegue, você acaba não fazendo. Você constrói essa mensagem e aí você começa a trabalhar pensando no contexto em cada um desses países, qual é a sua audiência-alvo, né? Quem são os seus clientes principais. E aí você começa a criar todo um plano de comunicação para que você atinja esse público, essa audiência. Seja no B2C, seja no B2B. Você vai utilizar canais diferentes e com uma postura e uma linguagem diferente para cada um deles. E essa é uma das formas de você fazer isso. Então, você faz com que o mercado comece a te conhecer, e aí isso começa a te abrir outras portas para fazer outras parcerias, para você conseguir criar outras ações naquele mercado que vão te dando musculatura, e você vai conseguindo evoluir e ganhar mercado e ganhar o reconhecimento de marca, e isso ajuda muito no crescimento. Alguma outra pergunta, gente? Cida, sobre o programa o Exporta Fácil dos Correios, quanto tempo leva? Porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente importa, demora um pouquinho por causa da parte aduaneira. Mas se eu for mandar, por exemplo, recebi um pedido hoje, coloquei no correio, quanto tempo chega, por exemplo, nos Estados Unidos, na casa do meu cliente? Depende da modalidade, tá? Eu falei que nós temos 3 modalidades, né? Nós temos o EMS, vamos pegar essa modalidade como exemplo. Então, nós temos desembaraço aduaneiro no Brasil. Se você postar hoje em uma agência, no outro dia, no mais tardar, no outro dia, a gente está embarcando. Aí chega no país, aí tem o desembaraço aduaneiro. Então, daí num total de 8, 10 dias para entregar a modalidade expressa, desde que a documentação esteja correta, tá? Por isso que a gente sempre pede, a gente manda a documentação para a gente validar, para não ter erro, porque se chega na alfândega com alguma divergência de valores, de peso, aí vai calhar de ficar na retenção e não vai ser urgenciado o embarque. Então, a documentação tem que estar coerente. Conhecimento de embarque, nota fiscal e AWB. E temos muitos casos de erros. Então, por isso que a gente procura dar consultoria na empresa antes, preparar o empresário para, quando for postar, já levar a documentação correta. Eu ainda peço, faça a documentação, mande para o meu e-mail para eu conferir. Mesmo sempre eu pego ali uma divergência, a gente corrige para não ter problema lá na alfândega. E não tem problema de atraso na entrega e nem na saída do Brasil. Ok? Obrigado. Gente, agora uma pergunta sobre mercado, eu vou abrir para qualquer um quiser responder. Hoje, dentro da América Latina ou dentro das Américas, quais seriam os 3 principais países hoje com oportunidades de exportação para micro e pequena empresa de produtos e serviços?
Obviamente que nós vamos ter que falar em linhas gerais, né, Tiago? Porque a primeira coisa é cada produto tem seu local certo na prateleira de algum país ou até de alguma cidade, tá? Mas em linhas gerais, se vocês pegarem o perfil, vamos, para não me estender muito, aqui de América do Sul, Mercosul, tá? O que nós estamos notando no Mercosul? Vamos adentrar num campo que não é minha especialidade, que é política, tá? Mas vocês podem observar que Argentina e Paraguai estão mudando completamente o seu formato de governar. Argentina e Paraguai. Então, 2 presidentes de iniciativa privada, cada um deles assumiu o país, e que está mudando todo o comportamento do país, principalmente em relação a comércio exterior, a Brasil. Tá? O Uruguai está tranquilo na dele, e falaram que aí na Copa de 2018 eles vão emplacar. Muito bem. Na América do Sul, vocês têm componentes claríssimos de quem está em ascensão e quem está parado no espaço e no tempo, tá? Então, vocês têm um Chile, o Chile que não faz parte do Mercosul integralmente, tá? Faz parte bilateralmente. O Chile está em crescimento. O Peru está se desenvolvendo muito. Colômbia se desenvolvendo muito. Venezuela não está nem desenvolvendo, nem fazendo absolutamente nada. Então, vocês têm altos e baixos. Agora, a minha observação é o final da minha resposta da última vez. Gente, cuidado. Profissionalização no negócio. Não entra de gaiato só porque ele falou que o Chile está legal, vou exportar para o Chile, vou até lá e tal, vou ao Paraíso, vou tomar um vinho lá e tal. Não é assim. Começa pelo idioma, tá? Vamos ser bem claros. Processo começa até pelo idioma. Quem fala espanhol aqui? Quem levantou a mão é brasileiro? Aí? Corintiano não? Palmeirense? Também não. Aí tá ruim, hein? São Paulino? Também não. Então tá. Muito bem. Então, qual é o produto e aonde ele se encaixa? Vocês só não vão, por favor, já começar. Façam a pesquisa, vão lá, conheçam o mercado direitinho. Ainda não dá para me exportar que o primeiro pedido veio acima da minha capacidade. Integrem-se a um parceiro que vocês acham que são seu concorrente, pô. Por que não? Nós já pegamos 10 empresas e fizemos isso, um tipo de um consórcio de confecção. Capacidade de 1 não dava para atender o pedido. Juntamos 10, produzindo a mesma coisa. E esses 10 ainda pegaram a sua especialidade, cada um era uma, tá? Um fazia camiseta, o outro biquíni, o outro isso, outro aquilo, montaram um catálogo próprio. Fizeram uma coisa integrada, com baixo custo, vendendo um produto que equivalia por 10. Então, as estratégias são inúmeras. E fala de estratégia do marketing com a Ana, que ela vai mostrar para vocês como é que funciona também essa sinergia. Ou com a Cida, ou com a Rita. O principal é que vocês tenham uma coisa só. Não vão dar uma de voador e aterrissar lá e falar, é isso aí. Não. Estudem primeiro, busquem as informações, pesquisem muito, tá? Preferencialmente integrados, por que não, pô?
Às vezes, a fábrica que está do nosso lado, a empresa que está do nosso lado, que nós vemos ela como a maior concorrente do mundo, às vezes ela é a melhor parceira que pode existir para alguém. Bom, uma pergunta agora para o Sebrae. Pode fazer. Já respondi. Tudo bem. Alguém gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido? Numa resposta anterior que eu dei, eu comentei de produtos exóticos, né? Por exemplo, Estados Unidos e Europa demandam produtos alimentícios diferenciados. Tapioca, açaí, castanha, enfim, uma variedade aí de produtos, porque são mercados que não produzem e eles têm interesse, é um mercado sofisticado que tem interesse de conhecer produtos novos. A parte de alimentos seria isso. A parte de... Eu queria falar um pouquinho, se você me permite, Tiago, a questão da exportação de serviços. Recentemente foi criado, desde 2011, foi feito o Ciscoserve, eu não sei se a maioria de vocês já ouviu falar, que foi justamente para conhecer o mercado exportador e importador da área de serviços do Brasil. Nós não tínhamos conhecimento estatístico do que saía, do que entrava em termos de serviços. E, justamente, com essa finalidade, o MEDIC criou o Ciscoserve para conhecer e parametrizar essa entrada e saída de serviços. E, com isso, nós começamos a poder quantificar esse mercado de serviços, e é enorme, né? Nós estamos falando aí, nós temos os serviços de construção civil, é um mercado muito grande. O serviço de TI é um mercado bastante interessante, potencial. Enfim, então, a gente fala muito de produto e acaba esquecendo de falar a exportação de serviços, que é extremamente importante, muito pouco divulgada e conhecida por nós mesmos, né? Então, eu acho que os serviços, ele contempla o mundo, dependendo do serviço e dependendo do país. Gente, alguma outra pergunta de vocês? Boa tarde para vocês. Meu nome é Marcos e eu tenho cidadania dupla, sou brasileiro e também sou australiano. Então, eu tenho interesse atual de estar criando uma estrutura para importação e exportação entre esses dois países. Então, eu queria saber de vocês que conhecem muito sobre isso, a opinião de cada um sobre esse mercado específico entre Austrália e Brasil. Você tem ideia do foco que você quer dar para esse serviço de importação e exportação entre Brasil e Austrália? Você tem alguma vertical, alguma indústria específica, ou seria algo mais genérico? No momento mais genérico, mas como eu morei por muito tempo lá, morei por 20 anos lá, eu tenho um conhecimento natural do que é consumido lá, né, no varejo, né? Porque eu não trabalhava nunca trabalhei com importação e exportação, então sou um profissional liberal. Mas eu estou nessa fase de pesquisa, estou olhando muitas coisas, inclusive a minha vinda aqui para a feira foi justamente para estar ganhando mais conhecimento, né, sobre comércio exterior e tendo a oportunidade de fazer essa pergunta para vocês. Então, assim, eu já pensei em diversas coisas, como área alimentícia, vestuário, principalmente vestuário esportivo, que no Brasil é muito grande, e que a Austrália tem uma demanda muito grande por esporte. Já pensei até em veículos também, mas assim, estou precisando de algumas ideias, então, se vocês tiverem uma opinião, primeiro sobre o mercado, se é um mercado que vale a pena, o que vocês acreditam sobre isso, e se existem certos nichos que têm potencial. Tá? Agradeço. Nesse caso, o mercado da Austrália, ele é um mercado que ele é bastante dependente da China, né? Quando você faz toda a análise financeira deles e tal, econômica, macroeconômica, tem uma dependência grande.
Mas essas questões de nicho que você falou, de mercado esportivo, me parece um bom início para você fazer. A gente tem muita demanda aqui no Brasil, quer dizer, várias empresas que trabalham com isso, que têm bastante produto e que eu acho que eles ficariam muito felizes em exportar, e me parece que lá é um bom mercado para isso. Mas vai depender do seu negócio, quanto que você vai conseguir, né, gerar de volume, etc. e tal. É sempre um desafio, porque é algo que você vai fazer só a intermediação. Pessoalmente, eu normalmente trabalho mais com serviços, ou com software, ou com tecnologia. Então, é algo que é meio imune. Talvez os outros colegas aqui tenham mais informações sobre isso, mas me parece que essa questão de nicho mesmo, para você começar a testar, e depois você abre e começa a ter uma plataforma para outros produtos e outros serviços que você possa fazer essa intermediação. Porque, quando você trabalha com B2C, principalmente, você depende muito do tamanho do mercado, né? E a população lá não é tão grande e tal, mas pode ser que você consiga exportar coisas que têm um valor agregado alto e isso gerar uma lucratividade maior. Só para te ajudar, o governo disponibiliza algumas plataformas de informação de quem compra o quê, ou seja, dos negócios que foram realizados do Brasil com o mundo e do mundo com o Brasil. Então, eu te dou uma dica para você dar uma olhada numa plataforma chamada Alice. Ali você vai saber exatamente o que foi vendido do Brasil para a Austrália e o que a Austrália comprou e assim sucessivamente. Esse é um caminho, ou seja, a informação que está disponível nos sites. Entra no site do MEDIC, você vai ter. A segunda coisa, procura o Sebrae, que tem uma base, cursos básicos de formação para exportação, que também já vai te dar mais subsídios para você trabalhar. Agora, o mais importante é que você conhece o mercado, você morou lá. Então, você, até por conhecimento de cidadão, né, vamos chamar assim, você sabe o que seria atrativo ou não. Isso como feeling. E como informação concreta, eu diria para você consultar esses sites que têm informações, enfim. Tá? E se assessorar de alguém que entenda o processo. Oi, você falou só desse site Alice, tem outro? Não, tem outros, tem vários. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Me ajuda, Tiago, tem Alice... Existe um site que chama intracem.org, www.intracen.org, tá? É o International Trade Center. Eles têm um site que é a base do Alice Web, que chama Trade Map, tá? Que é uma ferramenta gratuita, tá? Ela está em inglês, francês e espanhol, tá? Mas nada que um Google Tradutor não ajude vocês, né? Se vocês não tiverem essas palavras. E ali, com a NCM, que é a Classificação Fiscal da Mercadoria e Serviços, você consegue verificar o que está sendo negociado no mundo, tá? Então, isso aí é bem interessante. Outra dica que eu gostaria de passar para vocês, gente, é esse site que eu coloquei aqui para vocês, que é gratuito, tá? É o www.internacionalização.sebrae.com.br, que é uma ferramenta de autodiagnóstico para cada um de vocês fazer e realizar na empresa de vocês com o produto e serviço de vocês. Aqui, ele vai mostrar mais ou menos o que vocês precisam preparar para internacionalizar. Isso daí vai ajudar no planejamento, por exemplo, a escolher o mercado que você quer ir, aonde ir. Tá? Então, é uma ferramenta gratuita que vocês podem verificar e depois, com os nossos parceiros, ou com o nosso 0800, ou nos nossos escritórios espalhados no Brasil e aqui, principalmente em São Paulo, buscar algumas informações específicas para vocês. Tudo bem? A gente tem... Tem o radar também, radar comercial. O radar comercial, que é o radar comercial e o Alice Web, os dois estão ligados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Então, entrem lá no www.desenvolvimento.gov.br e vocês têm várias informações. Tudo bem? Gente, a gente tem mais tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria?
Gente, eu gostaria então de agradecer a todos os nossos parceiros e convidar aqueles presentes, tá, a participar de uma nova palestra que vai ser a Ana que vai ministrar daqui a alguns minutos, falando sobre internacionalização de micro e pequena empresa, principalmente para aquelas empresas de serviços e tecnologia. Tá bom? Muito obrigado, gente, a participação de vocês aqui. Tá?